Você que se liga aí no nosso canal Trânsito Fácil Online, né, galera? Chegando aqui com mais uma aula, hoje falando sobre direção defensiva, né? Então, como evitar colisões e atropelamentos. A gente vai ter uma aula aqui, basicamente aí falando sobre como evitar esse tipo de colisões, tipo de atropelamento, mas necessariamente falando aí de como se comportar, colisões frente a frente, colisões traseiras, tudo que reza aí o nosso Código de Trânsito Brasileiro, aquilo que vai cair na sua prova. Desde já, convido você a assistir o vídeo aí até o final, aqui com o professor Moraes, esse que vos fala aqui, que traz aí de forma resumida a sua matéria para a sua prova do Detran e também para que você se torne aí um bom condutor. Então vamos aí para a nossa aula, trazendo aqui como evitar essas colisões e atropelamentos, a colisão com o veículo da frente. Gente, sempre essa questão de colisões é o que evita, o que pode evitar é trafegar em velocidade compatível com a via, sempre respeitando aquela sinalização de regulamentação que existe. Então, se a via é de 40, de 60, de 80, nós temos que respeitar, sempre andar atentos. Avaliar todas as condições adversas, isso é muito importante para o condutor. Professor, o que é condições adversas? A gente acabou de estudar aqui no canal Trânsito Fácil Online as condições adversas, que são condições adversas de tempo, condição adversa de via, de veículo. Professor, me dá um exemplo aí de condição adversa de via. Buraco na via, a pista sem acostamento, a via sem acostamento, vegetação, placas cobertas, né? Tudo isso é condição adversa. De tempo, neblina, chuva, cerração. A gente já estudou aqui e aí avaliar todas essas condições adversas pode evitar aí a colisão com veículos, né? Essas colisões. Manter a distância de segurança do carro da frente, aquela distância de segmento que a gente tanto já estudou aqui, já falou que é uma distância segura do veículo que o segue. Tentar perceber o que se passa nas laterais e além do carro que o segue. Está sempre atento, né, gente? Retrovisores, sempre de olho ali na sinalização de trânsito para que não ocorra aí essas tragédias. E está prevenido contra paradas bruscas do veículo da frente. Você tem que dirigir sempre atento àquele veículo que você segue, porque caso ele freie e dê aquela freada brusca, você estará preparado para frear o seu carro e não colidir aí na traseira. Professor, é verdade que sempre aquele que colide na traseira do veículo está errado? Sim, gente. Por quê? Porque o Código de Trânsito ele já nos fala que a gente deve manter essa distância de segmento, né? Sempre tem que ter aí essa distância de segmento daquele veículo que você vai seguindo, né, gente? E aí é importante essas regras básicas para que você evite essas tragédias. Colisão com o veículo de trás, o que eu devo fazer? Olha só, gente. Guardar a distância do veículo da frente, né? Isso é importante você sempre manter para ter ali espaço para manobra, né? Muita gente às vezes gosta de estacionar um veículo ali coladinho ou não deixa aí essa distância necessária, anda sempre ali sem ter aquela distância de segmento. Então seja previsível, sinalize e antecipe suas intenções. Como é que eu faço isso? Com a seta, né, gente? Eu vou sinalizar ali o que é que eu vou fazer com seta, com os braços e a gente vai estar sempre aí atento a essessas situações. Evitar frear bruscamente, essa manobra aí pode surpreendê-lo, né, a gente, aí então evitar sempre essa freada brusca, né, a gente deve evitar. Professor, eu devo frear bruscamente? Não, é proibido, mas pode acontecer a exceção aí para evitar um acidente, você tem que frear bruscamente, né, então as luzes de freio devem sempre estar limpas e em perfeito estado. Para quê, gente? Para quando você frear ali, você pisar no freio, aquela luz ela vai acender ali e você vai saber que aquele veículo que você está seguindo, ele vai estar freando e você vai frear também. Então é importantíssimo essa luz de freio, porque sinaliza, principalmente à noite, que você está pisando no freio. São regras que muita gente acha fácil, mas acaba não seguindo e aí isso pode ocasionar acidentes terríveis, né? Então são regras. Professor, estou achando fácil e creio que na prova não será difícil. Não será difícil na prova e nem como você, como condutor, respeitando essas regras, dificilmente se envolverá em acidente. Essas colisões e cruzamentos, por que é que acontece? Porque não obedecem à sinalização. Então, quais são as dicas para evitar essas colisões em cruzamentos?
obedecer a sinalização sempre, né? E na dúvida, parar. Então, gente, toda sinalização ali, todo cruzamento, existe aquela placa de parada obrigatória, aquela placa pare, né? Que muita gente chama placa pare, mas na verdade é a placa parada obrigatória, a nossa R1, né? Que é a placa de regulamentação. Aquela placa, gente, você tem que parar ali o veículo, imobilizar o veículo, realmente você tem que ser uma parada total do veículo e não aquela parada parcial que muita gente ali reduz, mas vai sempre passando. É como se fosse um sinal vermelho, você realmente tem que parar. Acontece que o condutor, ele não faz isso e acaba muitas vezes se envolvendo em acidente, porque deixou de tomar esses cuidados. Então, aproximar-se com cuidado, mesmo tendo a preferência, né? Qual é a preferência em um cruzamento não sinalizado, professor? Olha só, em um cruzamento não sinalizado, a preferência é daquele que vem da sua direita. Sempre aquele que vem da sua direita terá a preferência. Isso quando não existir sinalização regulamentadora, quando não existir aquela regulamentação, aquela sinalização. Então eu vou cuidar dos procedimentos de convergência, principalmente à esquerda, que é aquela quando eu vou convergir ali, virar, né, fazer a convenção, ter muito cuidado sempre, principalmente quando é aí fazer à esquerda. E não ultrapassar jamais na área de cruzamento. Evitando isso, a gente pode aí evitar várias tragédias no trânsito, né? Então, colisões em ultrapassagens, muito mata, tem destruído várias famílias aí no trânsito brasileiro, essas ultrapassagens. Aquela pressa, o motor do veículo potente, a gente confia demais e acaba fazendo ultrapassagem onde não existe visibilidade, naquelas linhas duplas contínuas, nas linhas contínuas, em curvas, aclives, declives, isso é proibido fazer ultrapassagem, mas a galera insiste em fazer e acabam aí se envolvendo em colisões horríveis. Lembrando que a colisão em ultrapassagem é uma das piores que tem, porque ocorre geralmente a colisão frente a frente, a frontal, que é a pior que existe, né? Então, dificilmente haverá sobreviventes nesse tipo de colisão. O que devo fazer? Se tiver alguém iniciando uma manobra para ultrapassar, facilite, né? Facilite e aguarde aí outro momento para que você possa fazer essa ultrapassagem. Ultrapassar somente em locais onde isso seja permitido, em plenas condições de segurança e visibilidade. Professor, esses dias eu ia seguindo um caminhão e ele me deu ali a seta, a sinalização que eu poderia ultrapassar. Eu devo fazer isso? Não. Você deve sempre seguir o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Você ter a plena condição, você ter visibilidade, aquela visibilidade ali com segurança, você está vendo o que está fazendo. Então não vai confiar em outra pessoa para fazer ultrapassagem. Ultrapassar somente pela esquerda, né, sendo aí que você só vai ultrapassar pela direita. Caso esse veículo que você vá seguindo sinalizar que vai fazer aí a manobra para a esquerda, né, que vai entrar ali e fazer uma conversão para a esquerda, nesse momento você irá ultrapassar pela direita, é a exceção, mas toda ultrapassagem é feita somente pela esquerda. A exceção é quando seguir o veículo que você segue, sinalizar que vai entrar para a sua esquerda. Aí sim será permitido ultrapassar pela direita. Ultrapassar naquelas linhas onde local proibido, principalmente nas linhas contínuas, é uma infração gravíssima. R$ 1.467,35 agora em 2023 é esse o valor dessa infração. Infração gravíssima e 7 pontos aí na CNH do condutor. Então, antes de ultrapassar, não colar no veículo da frente, né, gente? Para não perder o ângulo de visão. Então, nunca colar ali, ficar colado. Tem gente que vai fazer uma ultrapassagem e acaba aproximando muito, fica colado. E isso não deve fazer. Certifique-se de que há espaço suficiente, né, para executar essa manobra. E certifique-se pelos retrovisores a situação do tráfego ali atrás do veículo. Gente, os retrovisores sempre muito importante de ambos os lados, como o retrovisor central ali, para que você certifique-se que atrás de você não vem outro veículo, porque se vier outro veículo e ele tiver com a intenção de ultrapassá-lo, você deve ali não fazer a sua ultrapassagem, fazer somente com segurança. Aqui na ilustração a gente tem uma colisão
em uma linha, possivelmente uma ultrapassagem aqui, que são imagens reais, uma ultrapassagem que foi feita, estava na chuva, né, uma condição adversa de tempo, por isso que eles falam que a gente tem que prever aí, ver essa situação, condição adversa, que uma aquaplanagem que estava acontecendo. A ultrapassagem foi feita numa linha dupla contínua, que é infração gravíssima, vezes 7, mais vezes o perigo, sem visibilidade alguma, uma colisão frontal, que com certeza aí essas colisões sempre, mesmo com a segurança que os veículos de hoje têm aí, com airbag e tudo mais, ainda pode assim haver óbito, né, gente? Então sempre importante essas colisões, saber de como se comportar. Evitando colisões em curvas ainda, como evitar? Adote aí uma velocidade compatível com a curva antes de entrar nela, né? Acelere suavemente ao realizar a manobra. O que você deve fazer, né? E atração, compensação da força centrífuga. A força centrífuga, a força já estudada aqui, mas a gente vai mais uma vez, porque é muito importante que você entenda essa força, que é aquela força que joga o carro para fora da via. Existe a força centrífuga e a força centrípeta, que é ali para dentro. Então evite frear dentro da curva, essa manobra pode desequilibrar o veículo. Existe a transferência de massa, quando a gente fala nessa transferência de massa, é o fator que deve sobrecarregar o eixo traseiro ou dianteiro devido à aceleração ou desaceleração do veículo. E o subestessamento, que é o veículo aí, com o eixo traseiro fica sobrecarregado, tende a sair de frente. O sub, né? Veja que existe aqui o subesterçamento, jogando para fora da curva. Atua sobre a força centrífuga. Veja que a força centrífuga, como eu expliquei, ela tende a jogar esse veículo aqui para fora. Fora centrífuga. Fuga, você vai se lembrar de fuga, vai sair para fora da curva, né? Então, essa transferência de massa, esse fator sobrecarrega os eixos, né? Seja aí o eixo traseiro ou dianteiro, devido à aceleração ou desaceleração do veículo. Subesterçamento, e vamos ter o sobreesterçamento, né? Veja aí que o sub, ele é o veículo em aceleração, o eixo traseiro fica sobrecarregado, tende a sair de frente e joga para fora da curva, atua sobre a força centrífuga. E o sobreesterçamento, o veículo em desaceleração, não é aceleração como no sub, né? Aqui veja que é sobreesterçamento, o nome é esse mesmo para a sua prova. O eixo dianteiro fica sobrecarregado, lá é o traseiro, tende a sair a traseira, né? Enquanto lá sai a dianteira. É o contrário, gente. Jogado para dentro da curva e ele atua sobre a força centrípeta. Não é a fuga aqui para fora, e sim a trípeta, né? Força centrípeta aqui para dentro. Então, explicando aí sobre a força, o esterçamento, sobre esterçamento e o subesterçamento, força centrípeta e força centrífuga, que tem muito aí caído nas provas, explicando para você. Bom, colisões com pedestre, o que eu devo fazer? Tomar cuidado, especial com crianças, né, idosos, embriagados e deficientes físicos. Gente, não é porque o cara tá bêbado que a gente não vai ter cuidado no cara, né? Vamos aí, que muitos alunos brincam e dizem, o bêbado cuidado com os embriagados. Ali é apenas uma vítima que está passando por um problema e está tomando umas canas para ficar alegre, né? Então, tem que tomar cuidado com os embriagados, sim, os deficientes físicos, as crianças principalmente, né? Então, na proximidade de pedestre, sempre reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Veja como é fácil, tranquilo, direção defensiva. Não tem outra coisa a mais do que isso, é só você ter atenção. Então, colisões com pedestre, eu vou ter que ter cuidado, reduzir velocidade sempre, né? Então, lembre-se que a maioria dos pedestres desconhecem as regras de trânsito. A maioria do pedestre, a maioria do pessoal desconhece as regras de trânsito, e é por isso que o Trânsito Fácil Online traz aí essas aulas para vocês, aí uma aula realmente reduzida. E aí a infração do artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro, trazendo legislação para a direção defensiva, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado, né, que se encontre na faixa a ele destinado, que não haja concluída a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo, portadores de deficiência física, crianças e idosos, é uma infração de natureza gravíssima. Professor, explica aí. Olha só, gente.
Se eu deixar de dar preferência ao pedestre que está na faixa, já na faixa de pedestre, é uma infração gravíssima. Se eu deixar de dar preferência ali à travessia, mesmo que o sinal já esteja verde para mim como condutor, mas eu tenho que dar preferência para o pedestre ou o veículo não motorizado. E aos portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes, eu devo sempre dar a preferência, senão estarei constituindo a infração de natureza gravíssima, né, gente? De natureza gravíssima, a multa aí R$ 293,47, 7 pontos na CNH. Colisões com animais, o que eu devo fazer? Reduzir a velocidade assim que avistar o animal. Evitar buzinar, né? Quando muita gente buzina aí para assustar os animais. O que eu devo fazer é não buzinar para não assustar os veículos, ou os animais, perdão. Ficar atento ao passar por fazendas, né? Que tem sempre aquela sinalização de animais na pista, aquela vaca que fica lá ali onde tem na placa de advertência. E nunca passar na frente do animal que cruza na pista. Então não devo passar na frente dele ali, evitando aí uma colisão. Colisão com ciclistas, manter uma distância lateral aí segura de 1,5 metros, né, 1,5 metro do ciclista para evitar, eu tenho que manter isso. Evitar ainda observar sempre pelos retrovisores antes de abrir, eu devo observar pelos retrovisores antes de abrir a porta do carro, após parar lateralmente na faixa de rolamento. Eu devo, artigo 49, ter muito cuidado aí ao abrir a porta do veículo. Buzina deve ser usada em toques breves para não provocar acidente. Lembrando que o uso indevido da buzina, buzinar sucessivamente, é uma infração leve, né? R$ 88,00, 3 pontos na CNH do condutor. Então não devo sair por aí buzinando como se nada estivesse acontecendo, fazendo carnaval da buzina. Na verdade, eu não posso. Colisões com motociclistas, o que eu devo fazer? Manter uma distância lateral e frontal segura. Tomar cuidado em conversões, pois os motociclistas costumam transitar nos pontos cegos. O que é ponto cego, gente? Aquele ponto do veículo ao qual eu não consigo enxergar aí o veículo, né? Os veículos que me seguem ou estão ali encobertos pelos pontos cegos. Isso é muito importante a gente estudar, principalmente quando é questão de caminhão. Existe muito ponto cego em caminhões, carretas, né? Ônibus, e a gente deve observar sempre isso. Observar pelos retrovisores antes de abrir a porta para lateralmente a faixa de rolamento, veja que é a mesma coisa do ciclista, e ter atenção redobrada nos cruzamentos. O motociclista sempre muito rápido no cruzamento, ele deve, mais uma vez repetindo, o cruzamento a preferência de quem vem da sua direita quando não houver sinalização. Existindo a placa de parada obrigatória, eu devo obedecer aquela sinalização. E aí, colisões com trens, ficar sempre atento nas passagens de nível, pois a preferência de passagem é dos veículos que circulam sobre trilhos. Claro, os veículos que circulam sobre trilho, ele tem uma dificuldade enorme de frear ou de parar, então você tem que respeitar a sinalização onde existe. Ter atenção redobrada, pois o trem não para da mesma forma que os veículos automotores, então deve-se ter o máximo de cuidado aí nas linhas férreas, né, gente? E aí, artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea, antes de passar ali, é uma infração gravíssima, a penalidade de multa, né, gente? Colisão frontal ou frente a frente. Essa colisão frente a frente é um dos piores tipos, como já mencionei, de acidentes. Acontece muito aí nas ultrapassagens, né? Resultando na maioria das vezes perca total do veículo. Raramente os ocupantes escapam com vida, né? Então essa é a colisão frontal ou frente a frente. É uma das mais terríveis, as piores tipos que tem. Então, os fatores que ocasionam esses acidentes são os motoristas que ignoram as leis de trânsito e as regras da direção defensiva, né, gente? Então, a gente continua com essas colisões, mas o básico aqui para a sua prova. Vamos ver esses que a gente viu. Pausa o vídeo, vê esses slides que realmente foram feitos com carinho para você, para que no dia da sua prova você possa chegar lá realmente sabendo o que fazer para evitar esses tipos de colisões. Então a gente viu os mais importantes da direção defensiva, a gente vai continuar em uma próxima aula. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal,
ativar o sininho para que você fique por dentro das atualizações e das aulas que vão vir para você, realmente aí aulas quentinhas. Assim eles vão mudando o estilo de aula e agora a gente vai também atualizando as nossas aulas para que você entenda tudo sobre a nossa direção defensiva, importantíssima aí na sua prova e na sua vida como condutor. Forte abraço, gente, até a próxima aula aí, se assim o Criador nos permitir. Valeu, galera!